Dizem que não existe dor maior do que ser rejeitado por aquilo que não se escolhe, naquela terra marcada por correntes invisíveis, onde a nobreza decidia destinos com uma simples palavra. Uma jovem foi julgada, não por seu coração, não por sua alma, mas por algo que seus olhos jamais escolheram refletir. Seu corpo, chamavam-na de gorda, como se esse fosse seu único nome, um peso que carregava não nos ombros, mas na alma, e em um ato cruel de desprezo, sua própria família decidiu entregá-la ao mais baixo dos destinos possíveis, dentro da lógica perversa daquela sociedade. Ser dada a um escravo, o que ninguém imaginava é que, ao ser entregue como castigo, ela conheceria algo que jamais havia sentido dentro da casa grande: respeito e amor. Esta é a história de uma rejeição que se transformou em encontro de um preconceito que se converteu em ternura e de como, em meio à escuridão mais densa, a chama da humanidade pode se acender onde menos se espera. A casa da família de Alzira sempre exalava ostentação. Lustres de cristal iluminavam paredes cobertas por retratos de antepassados que se orgulhavam de sua nobreza inventada. Mas por trás daquela fachada de grandeza havia crueldade disfarçada de tradição. Alzira era a filha mais velha. Desde pequena, aprendera que sua existência seria medida pelo quanto poderia servir de moeda de troca em casamentos arranjados. Sua mãe a vestia com roupas pesadas, sempre apertadas, como se o tecido pudesse moldar o corpo que a sociedade insistia em rejeitar. Mas nada escondia o que os olhos maldosos dos parentes enxergavam. Ela é gorda demais para um bom casamento. Essas palavras eram ditas à mesa, sem pudor, enquanto ela permanecia em silêncio, forçando o sorriso que aprendeu a usar como escudo. A cada comentário, um pedaço de sua autoestima se quebrava, e ainda assim, ela sonhava com algo simples: ser amada sem medidas, sem pesos, sem julgamentos. O tempo passou, e a família, impaciente com sua presença incômoda, tomou uma decisão cruel. Se não havia pretendente que aceitasse sua mão, ela não merecia mais os privilégios da coisa grande. Numa noite abafada, diante dos olhares dos parentes reunidos, seu pai decretou com frieza: já que não serve para a nobreza, servirá para o serviço. Entreguem-na a um dos escravos. O silêncio que seguiu foi mais cruel que qualquer grito. Alzira sentiu o chão sumir sob seus pés. Não era apenas a rejeição, era o apagamento de sua existência, reduzida a um destino que sequer escolheu. Na manhã seguinte, foi levada pelos criados até a senzala. O caminho parecia eterno. Cada passo ecoava dentro dela como um aviso. Sua vida, até então moldada por paredes douradas, estava sendo empurrada para um abismo. Ao chegar, foi apresentada a Joaquim. Ele era alto, de ombros largos, a pele marcada pelo sol e pelas chibatadas do passado. Nos olhos, porém, havia algo que ela não esperava: calma. Não havia desejo, nem fome, nem desprezo, apenas um silêncio respeitoso que a confundiu. Os familiars, em tom de deboche, anunciaram: esta é tua agora. Veja se consegue lidar com tanto peso. As risadas que seguiram foram punhais na carne de Alzira. Ela manteve os olhos baixos, sentindo-se um objeto, um fardo, um erro. Mas Joaquim não riu. Não, Sr. Não, apenas inclinou a cabeça, num gesto quase imperceptível, como quem promete cuidados sem palavras. Naquela noite, sozinha em um canto da senzala, Alzira chorou como nunca havia chorado. Cada lágrima era a lembrança de uma vida de humilhações. Pensava que Joaquim se aproximaria com a mesma brutalidade que os parentes haviam previsto. Mas ele ficou à distância, respeitando seu espaço. Dias se passaram, e a marca da rejeição ainda queimava em sua alma. Mas, pouco a pouco, ela começou a perceber que havia algo diferente em Joaquim. Ele não a tratava como castigo, não a tratava como posse. Não, a tratava como pessoa. Era como se, pela primeira vez, alguém a enxergasse além daquilo que o mundo gritava sobre ela. E, ainda que Alzira não soubesse, aquele seria apenas o começo de uma história capaz
de desafiar correntes muito mais fortes que o ferro. As primeiras manhãs de Alzira na senzala foram as mais duras de sua vida. Ela não sabia como se comportar naquele espaço, cercada por pessoas que a observavam com curiosidade e silêncio. Alguns a olhavam com pena, outros com desconfiança, mas ninguém ousava se aproximar demais. Era como se todos percebessem que aquela moça, embora arrancada da casa grande, ainda carregava sobre os ombros a marca invisível do poder da família que a rejeitara. No entanto, Joaquim parecia alheio a qualquer hierarquia. Ele não a tratava como senhora, mas também não a tratava como escrava. Sua presença era estranhamente neutra, quase desconcertante. Nos primeiros dias, limitava-se a observá-la à distância, em silêncio, como se soubesse que qualquer palavra precipitada poderia ser mais uma ferida aberta em sua pele já marcada de cicatrizes invisíveis. Alzira, acostumada a olhares de reprovação, estranhava a forma como Joaquim a encarava. Não havia ali julgamento, nem sequer curiosidade. Era um olhar que mais parecia espelho. Devolvia a ela a imagem de alguém humano. Nada mais, nada menos. Aquilo a perturbava. Numa manhã, enquanto lavava as roupas no tanque improvisado ao lado da senzala, sentiu a presença dele aproximando-se. Seus passos eram firmes, mas não ameaçadores. Alzira, sem erguer a cabeça, apressou os movimentos das mãos, como se quisesse terminar a tarefa antes que ele dissesse algo. Mas Joaquim não disse nada. Apenas se abaixou ao lado dela, mergulhou um pedaço de pano na água e começou a esfregar. Em silêncio, Alzira parou por um instante, confusa. Não esperava ajuda. Ninguém jamais havia lhe oferecido ajuda em nada, nem na casa grande, onde sempre foi lembrada apenas como um peso a ser suportado. Seu primeiro impulso foi protestar, dizer que não precisava daquilo. Mas, quando ergueu os olhos para encontrar os dele, o que viu a paralisou. Havia serenidade em seu rosto, nenhum traço de obrigação, nenhum sinal de deboche, apenas uma tranquilidade que parecia dizer: não está sozinha. Ela desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. Não sabia como reagir àquele gesto tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso. Os dias seguintes trouxeram pequenos encontros como esse. Às vezes Joaquim ajudava a carregar baldes pesados de água. Outras vezes, oferecia-lhe frutas colhidas às escondidas, deixando-as discretamente sobre o banco de madeira onde ela costumava se sentar. Nunca havia explicações, nunca palavras excessivas, apenas gestos silenciosos, que aos poucos começaram a quebrar a muralha de desconfiança que Alzira erguera em torno de si. Certa tarde, o acarduçou. Ela se afastou da senzala para caminhar até o pequeno riacho que serpenteava atrás da fazenda. Era um lugar onde encontrava algum alívio, ouvindo o som da água que corria livre, tão diferente do que sentia dentro de si. Mas, naquela tarde, percebeu que não estava sozinha. Joaquim estava lá, sentado sobre uma pedra, olhando o horizonte como quem carrega mundos dentro do peito. Alzira pensou em recuar, mas seus pés permaneceram presos ao chão. Ele notou sua presença e, lentamente, voltou o rosto em sua direção. Não disse nada, apenas a olhou. E aquele olhar foi diferente de todos os outros que já havia recebido na vida. Não era o olhar de quem mede, de quem compara Duquemjuga. Era o olhar de quem enxerga. Ela sentiu um nó na garganta. Era como se toda a dor acumulada em anos de rejeição quisesse explodir de uma só vez. Mas não chorou. Permaneceu em silêncio, enquanto Joaquim, sem se aproximar, voltava os olhos novamente para o rio. Por quê? Por que me olha assim? Ela perguntou. Finalmente, a voz embargada. Ele demorou alguns segundos para responder, como se pesasse cada palavra com o cuidado de quem segura algo frágil demais. Porque vejo você. Só isso. Alzira não soube o que dizer. Aquelas 3 palavras simples a atingiram como um raio. Quantas vezes, em toda a sua vida, alguém realmente a havia visto? Não como um corpo fora do padrão, não como uma vergonha para a família, não como uma moeda sem valor, mas como pessoa. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sagrado. O vento soprava entre as árvores,
A água corria, e os olhos dela se encheram de lágrimas, que não conseguiu mais conter. Virou o rosto, envergonhada. Mas Joaquim não se moveu para enxugar suas lágrimas, nem para oferecer consolo forçado. Apenas permaneceu ali, presente. E foi nesse instante que Alzira entendeu algo profundo. Às vezes, o maior gesto de respeito não é a palavra que conforta, mas o silêncio que acolhe. Nos dias seguintes, passou a procurar aquele olhar. Percebia quando ele estava por perto, trabalhando nos campos, carregando sacos pesados de milho, ou cuidando dos animais. Sempre firme, sempre calado. Mas, quando seus olhos se encontravam, mesmo de longe, havia algo ali que a sustentava. Certa noite, ao deitar-se no chão frio da senzala, Alzira percebeu que pela primeira vez não se sentia inteiramente sozinha. Ainda carregava as marcas da rejeição cruel de sua família. Ainda era vista como peso pela sociedade que a desprezava. Mas havia alguém que, com um simples olhar, devolvia a ela a dignidade que pensava ter perdido para sempre. Era cedo demais para chamar aquilo de amor, mas era impossível negar. Em meio às cinzas de tantas dores, uma chama começava a se acender, e Alzira, que sempre acreditara ser invisível, descobria agora a força devastadora de ser vista. As noites na senzala eram longas, pesadas, marcadas pelo som de correntes e suspiros que se misturavam ao silêncio. Para Alzira, cada madrugada trazia lembranças que queimavam mais que o frio da terra dura sob seu corpo. Era nesse escuro que os fantasmas de sua vida anterior voltavam a falar, menos as risadas abafadas da família, as palavras cruéis da mãe, a sentença imposta pelo pai. Gorda demais. Era isso que ecoava dentro dela como um tambor. Não importava se seu coração era delicado, se sua mente era cheia de sonhos, se seus olhos ansiavam por amor. Para eles, ela era apenas um corpo errado, uma vergonha a ser escondida. E, naquela nova realidade, onde se via reduzida a objeto de escárnio, essa ferida parecia se abrir ainda mais. Ela acreditava estar condenada a viver no mesmo rótulo para sempre. Até que começou a perceber que Joaquim carregava feridas que, embora diferentes, tinham o mesmo gosto amargo da rejeição. Certa noite, quando todos já dormiam, ela percebeu que Joaquim permanecia acordado, sentado à porta da senzala, olhando o céu estrelado. A lua iluminava o contorno de seu rosto forte, mas era nos olhos dele que Alzira percebeu algo que a inquietou. Uma tristeza funda, quase ancestral, como se cada estrela fosse uma lembrança que pesava mais do que deveria. Reunindo coragem, ela se aproximou. O chão frio gelava seus pés descalços, mas sua curiosidade era maior que o medo. Sentou-se ao lado dele em silêncio, respeitando aquele espaço. Por um longo tempo, nenhum dos dois disse palavra alguma, apenas respiravam. Ouvindo o barulho distante dos grilos e o vento balançando as folhas, foi Joaquim quem quebrou o silêncio. Carrego marcas que não estão só na pele. Alzira virou o rosto devagar. Ele não a olhava, mantinha os olhos fixos no céu, como se falasse mais para si mesmo do que para ela. Desde pequeno, me ensinaram que eu não tinha valor, que minha vida não me pertencia. Cresci ouvindo gritos, sentindo golpes. Mas a pior dor não vinha das chibatas. Vinha do silêncio, de quando passavam por mim como se eu fosse nada. Ela sentiu um aperto no peito. Não precisou de muitas palavras para entender. Era a mesma dor que a consumia. Ser invisível, ser reduzido a menos do que se é. Sei-o. Que é isso? Respondeu. A voz baixa, quase um sussurro. Dessa vez, foi ele quem a olhou. Nos olhos de Alzira havia lágrimas contidas, e Joaquim viu ali não apenas uma moça rejeitada pela família, mas uma alma ferida que, como ele, lutava para existir num mundo que a negava desde que, mentendo por gente. Continuou ela. Menos me dizem que sou demais, que sou grande demais, pesada demais, inadequada demais. Mas, no fundo, sempre me senti de menos importância, de menos beleza, do menos valer. Respirou fundo, deixando que as palavras saíssem pela primeira vez sem medo. Nunca imaginei que alguém pudesse me enxergar além disso. O silêncio que se seguiu não era vazio.
era cheio, carregado de uma intimidade nova, que nascia não do toque, mas da partilha da dor. Joaquim baixou a cabeça, apoiando os cotovelos nos joelhos. A voz dele, firme, parecia quase um sussurro, grave. Eles acham que nos definem pelas marcas que carregamos, mas não sabem que são essas mesmas marcas que nos fazem fortes. Alzira sentiu um arrepio. Pela primeira vez em sua vida, alguém falava com ela não como quem a julga, mas como quem a entende. Suas feridas, antes motivo de vergonha, agora se tornavam pontes para alcançar o outro. Naquela noite, ela não chorou sozinha. Havia alguém que partilhava o peso. E no meio do silêncio, entre cicatrizes reveladas, nasceu algo ainda frágil, mas que mudaria tudo. Confiança. Os dias seguintes foram diferentes. Ela já não evitava mais os olhos de Joaquim. Pelo contrário, buscava-os. Descobria nele uma firmeza que lhe dava chão e uma ternura escondida sob a pele endurecida pelo sofrimento. Em troca, oferecia algo que ele nunca havia experimentado. Alguém que o ouvia, sem medo, sem pressa, sem vê-lo apenas como escravo. Era como se de repente duas solidões se encontrassem e juntas descobrissem que não precisavam mais caminhar no escuro sozinhas. E, embora ainda houvesse correntes, preconceitos e ameaças pairando sobre eles, naquela partilha de feridas escondidas, nascia um elo impossível de ser quebrado. Os dias que seguiram aquela noite de confissões mudaram algo invisível entre Alzira e Joaquim. Não era um acordo firmado em palavras, tampouco um pacto revelado em gestos grandiosos. Era uma mudança sutil, como a aurora que se insinua antes mesmo de o sol nascer. Pequenas coisas começaram a acontecer, e aos poucos, Alzira se deu conta de que estava vivendo algo que jamais experimentara. O cuidado de alguém que a enxergava além daquilo que os outros viam. Na manhã seguinte, acordou mais cedo que o habitual. O chão ainda guardava o frio da madrugada quando ela saiu para buscar água. O cântaro era pesado e cada passo custava-lhe esforço. No meio do caminho, seus braços tremiam prestes a desistir. Foi então que uma sombra surgiu atrás dela. Joaquim, em silêncio, tomou o cântaro de suas mãos como se fosse natural. Não havia imposição em seu gesto, nem piedade. Apenas partilha. Pode deixar menos, murmurou ele, a voz baixa, como quem não queria acordar o mundo. Alzira ficou imóvel, sem saber se agradecia ou se ofendia por parecer fraca. Mas, quando seus olhos encontraram os dele, percebeu que não havia ali julgamento. Havia apenas respeito, e isso a desarmou. Pela primeira vez, não sentiu vergonha de precisar de ajuda. Dias depois, quando todos trabalhavam no campo, Alzira cortou a mão em um galho seco. O sangue escorreu rápido, tingindo de vermelho a pele clara. Ela tentou esconder o ferimento, mas Joaquim percebeu. Aproximou-se sem pedir licença, pegou sua mão com firmeza e, com um pedaço de pano limpo, que trazia no bolso, estancou o corte. Seus dedos eram fortes, mas o toque, surpreendentemente, era delicado. Não precisa suportar sozinha menos, disse ele. Enquanto amarrava o pano em torno da ferida, essas palavras ecoaram dentro dela, como uma revelação. Alzira sempre acreditara que suportar sozinha era sua sina. Desde menina, aprendera a calar a dor, a sorrir quando a alma sangrava. Mas ali estava um homem que dizia, sem arrogância, que ela não precisava carregar tudo só por si, naquela noite. Quando se deitou na senzala, passou horas olhando a mão enfaixada. O corte ardia, mas a lembrança do gesto de Joaquim aquecia mais do que qualquer chama. Com o passar dos dias, outros gestos se seguiram, pequenos quase imperceptíveis para quem observasse de fora, mas imensos para quem os vivia. Sem ela, no trabalho pesado, ele se aproximava e dividia a carga. Se parecia cansada, encontrava, misteriosamente, um pedaço de fruta sobre sua esteira. Se o sol o castigava demais, ele buscava uma sombra e a convidava a sentar, sem palavras, apenas com o olhar. Eram cuidados que não pediam nada em troca. Não havia cobrança, não havia obrigação, havia apenas presença. Uma tarde, quando a chuva caiu de repente,
Alzira correu para se abrigar sob o beiral de madeira. O vento frio trouxe um arrepio que fez seu corpo estremecer. Joaquim Sam, nada a dizer, tirou o próprio manto gasto dos ombros e colocou sobre ela. O tecido estava úmido e cheirava a terra. Mas, para Alzira, era como se tivesse recebido o mais precioso dos mantos reais. Ela o olhou, surpresa, quase sem acreditar. Por que faz isso? Perguntou, a voz embargada. Joaquim demorou a responder. Seus olhos escuros e profundos pareciam procurar palavras que não existiam, porque ninguém nunca fez por mim. E sei o quanto dói. Alzira sentiu o coração acelerar. Não sabia se era gratidão, se era dor, ou se era o começo de algo que temia nomear. Mas sabia que em cada gesto dele estava nascendo uma nova forma de existir. Aos poucos, começou a perceber que sua própria postura mudava. Já não andava de cabeça tão baixa, já não sentia tanto medo de ocupar espaço. Era como se o cuidado que recebia fosse devolvendo a ela algo que pensava ter perdido para sempre: dignidade. Numa noite de lua cheia, enquanto todos dormiam, Alzira saiu da senzala e encontrou Joaquim sentado ao pé de uma árvore. Ele segurava uma pequena peça de madeira que talhava com uma faca improvisada. Aproximou-se, curiosa, e viu que era uma figura simples, mas bela, uma ave de asas abertas. É liberdade? Perguntou num sussurro. Joaquim sorriu de leve. O primeiro sorriso verdadeiro que ela o vira dar é esperança. Ela se sentou ao lado dele, em silêncio, observando as mãos fortes moldarem o pedaço de madeira. E, quietude, compreendeu. Cada gesto de cuidado que ele lhe oferecia não era apenas proteção, era também convite. Um convite a acreditar que, mesmo em meio à dor, podia nascer algo novo. Naquela noite, Alzira adormeceu com a sensação de que, pela primeira vez, alguém cuidava dela, não por interesse, não por dever, mas simplesmente porque a via como alguém digno de ser cuidado. E esse despertar, tão simples e tão profundo, seria o começo de algo que mudaria não apenas sua vida, mas também a dele. Havia algo diferente no ar. Não era apenas a mudança das estações, nem o perfume das flores que começavam a brotar nos campos ao redor da fazenda. Era um perfume invisível, que pairava entre Alzira e Joaquim. Um fio invisível que os aproximava cada vez mais. Depois de tantos gestos de cuidado, Alzira começou a sentir que sua pele já não lhe pertencia apenas. Cada vez que os olhos de Joaquim a buscavam, cada vez que seus dedos roçavam nos dela, ao dividir uma tarefa, algo dentro dela se acendia. Uma chama tímida, mas impossível de apagar. Na casa grande, ela havia sido tratada como peso. No entanto, ali diante dele, começava a se descobrir leve. Não porque seu corpo tivesse mudado, mas porque seu coração, pela primeira vez, se encheu. Numa tarde abafada, os dois foram enviados ao campo para colher mandioca. O sol castigava, e o suor escorria pela testa de Alzira. Em certo momento, ela tropeçou e quase caiu. Joaquim a segurou pela cintura, firme, impedindo a queda. Foi um toque rápido, mas intenso o suficiente para que ambos se imobilizassem por um instante. Os olhos dela se ergueram, encontrando os dele. Havia algo diferente naquele olhar. Não apenas respeito, mas desejo contido. O coração de Alzira disparou, e por um momento, o mundo pareceu suspenso. Mas Joaquim recuou, libertando-a, e retomou o trabalho como se nada tivesse acontecido. Alzira, porém, não conseguiu esquecer o calor daquela mão em sua cintura. À noite, deitada na esteira, revivia a cena, perguntando-se se havia imaginado aquele instante, ou se realmente algo havia nascido entre eles. Dias depois, ao anoitecer, Alzira saiu para buscar lenha. O céu estava vermelho, tingido pelo pôr do sol. Enquanto carregava os galhos nos braços, sentiu-os escorregarem, prestes a cair. De repente Joaquim apareceu, tomando parte da carga. Suas mãos se encontraram no meio do feixe de lenha, e dessa vez, nenhum dos dois recuou. Ficaram assim, por alguns segundos que pareceram eternos, com as mãos sobrepostas, sentindo a força e a suavidade um do outro. Foi Alzira quem desviou o olhar primeiro. O rosto corando
e apressou os passos para esconder a confusão que a dominava. Mas dentro de si sabia. Já não havia como negar. Algo os unia. Naquela noite, o silêncio da senzala foi quebrado pelo som da respiração acelerada de Alzira. Ela não conseguia dormir. Imagens de Joaquim vinham-lhe à mente. Seus olhos profundos, suas mãos firmes, o modo como a olhava como se fosse única. De repente, um pensamento ousado lhe atravessou. Será que ele também me deseja? O coração bateu mais forte, como se aquela pergunta fosse perigosa demais. E era, porque naquele mundo, um amor como aquele não poderia existir sem risco. Alguns dias mais tarde, durante o entardecer, Joaquim e Alzira encontraram-se, novamente junto ao riacho, o mesmo lugar onde ele dissera, vê ela do Verdei. Sentaram-se lado a lado, em silêncio. O ar estava pesado de expectativa, como se algo precisasse ser dito, mas nenhum dos dois tivesse coragem. Foi Alzira quem falou primeiro. Tenho medo. Joaquim voltou-se para ela, intrigado. Medo de quê? Ela respirou fundo. A voz trêmula. Medo do que sinto quando olho para você. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Joaquim fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra algo dentro de si. Quando finalmente falou, sua voz saiu grave, carregada de verdade. Não pense que não sinto o mesmo. Mas, se deixarmos crescer, eles destruirão você. Antes de destruírem a mim, as lágrimas brotaram nos olhos de Alzira. O que ela mais temia estava diante dela. Aquele amor era impossível, não porque não existisse, mas porque existia demais, e isso o tornava perigoso. Ainda assim, naquele instante, a proibição apenas tornava o sentimento mais intenso. Seus olhares se prenderam, e foi como se o mundo inteiro desaparecesse. Nenhum som de grilos, nenhum farfalhar de folhas, nenhum vento, apenas o pulsar dos corações, acelerados, desesperados, conscientes de que cruzavam uma linha sem volta. Alzira estendeu a mão, hesitante, e tocou os dedos de Joaquim. Ele não se afastou. Ao contrário, entrelaçou os dela nos seus, apertando com força contida, como se naquele gesto simples se escondesse todo o desejo reprimido que jamais poderiam confessar em voz alta. Não houve beijo. Não, naquela noite. Mas houve algo ainda mais profundo, a certeza de que já não podiam voltar atrás. O amor proibido havia despertado. O coração humano tem uma estranha habilidade. Mesmo aquilo que tentamos esconder floresce nos olhos, na voz, nos gestos mais simples. E foi exatamente isso que aconteceu com Alzira e Joaquim. O sentimento proibido que eles tentavam guardar em silêncio começou a transbordar em olhares demorados, em sorrisos discretos, em toques que, embrabrives, carregavam uma intensidade impossível de disfarçar. Mas nada permanecia secreto por muito tempo naquela fazenda. As paredes da Coisa Grande tinham ouvidos, e a senzala, olhos atentos. Bastava um cochicho, um rumor maldoso, para que a desgraça fosse anunciada. Tudo começou com um simples comentário, feito por uma das criadas da Casa Grande, que certa manhã observou Alzira sair da senzala com os olhos marejados, mas com uma expressão estranhamente serena. Tem coisa estranha acontecendo ali menos, murmurou ela para outra serva. E o sussurro se espalhou como fogo em capim seco. Em pouco tempo, chegava aos ouvidos do pai de Alzira. O homem, orgulhoso e cruel, não podia aceitar a ideia de que a filha rejeitada, aquela que ele havia descartado por considerá-la inútil, ousasse encontrar consolo nos braços de um escravo. Para ele, aquilo era a maior afronta possível. Não apenas à sua autoridade, mas também ao status da família. Naquela noite, durante o jantar, sua voz ecoou pesada pelo salão da Casa Grande. Andam dizendo que Alzira anda próxima demais de Joaquim. Isso não ficará assim. Os demais se entreolharam, alguns rindo, outros fingindo indiferença. A mãe de Alzira, porém, apertou os lábios num sorriso cruel. Para ela, aquilo não era surpresa. Sempre acreditara que a filha acabaria se perdendo em algum escândalo. Eu avisei, disse, com desdém. Essa menina só nos traz vergonha. Alzira, sem saber que o rumor havia chegado à mesa da família,
Passou a viver dias de inquietação. Joaquim também percebia os olhares desconfiados que recaíam sobre eles. Ainda assim, não conseguiam evitar. O sentimento que os unia era maior do que o medo, até que a fúria da coisa grande finalmente se abateu. Numa tarde abafada, Alzira foi chamada às pressas pelos pais. Entrou no salão de madeira e sentiu o ar pesado de julgamento. O pai estava de pé, as mãos firmes apoiadas no encosto da cadeira, os olhos faiscando de raiva. O que é isso que andam dizendo? Rugiu, sem sequer lhe dar tempo de respirar. Que você, minha filha, se deita com um escravo? Alzira empalideceu. O sangue sumiu-lhe do rosto e o coração disparou. Não, balbuciou, mas sua voz soou fraca demais para convencer. A mãe se aproximou, o rosto tomado de desprezo. Você sempre foi um peso para esta família, Alzira, e agora nos traz a maior das humilhações. Não bastava ser inútil, tinha que se entregar a um homem sem nome, sem liberdade. As palavras feriram mais do que qualquer açoite. Alzira tentou se defender, mas sua voz se perdeu entre as acusações. Eu não fiz nada de errado. O pai ergueu a mão, mandando-a calar. Cale-se! Você mancha o nosso nome. E ele vai pagar caro por ousar olhar para onde não deve. O coração de Alzira gelou. Ela sabia o que isso significava. As punições aplicadas aos escravos da fazenda eram brutais. Joaquim corria perigo real. Desesperada, tentou protestar, mas foi arrastada de volta à senzala sob o olhar cruel dos irmãos, que riam da situação. Veja só, disse um deles, com deboche. Até nisso você nos envergonha. Nem para ser desejada por alguém de valor você serve. Naquela noite, Alzira chorou em silêncio, o corpo tremendo de medo. Joaquim percebeu. Aproximou-se devagar e segurou suas mãos. O que aconteceu? Perguntou, a voz baixa, mas firme. Ela ergueu os olhos marejados e, com esforço, contou-lhe tudo. O rumor, a acusação, a promessa de punição. Joaquim fechou os punhos com força, os músculos tensos, mas manteve a voz calma. Não importa o que eles façam comigo. O que importa é que você não deixe que eles matem o que já nasceu dentro de você. Alzira sentiu um nó na garganta. Mas eles vão te destruir por minha causa. Joaquim respirou fundo, aproximando o rosto do dela, até que suas testas quase se tocassem. Já tentaram me destruir a vida inteira, mas, pela primeira vez, tenho algo que vale a pena proteger. As lágrimas de Alzira escorreram silenciosas. Nunca ouvira palavras tão simples e tão poderosas, mas ao mesmo tempo, sabia que aquilo só tornava tudo mais perigoso. Na manhã seguinte, o som do chicote ecoou pelo pátio da fazenda. Joaquim fora chamado ao centro, diante dos outros escravos, diante dos feitores, diante dos donos. Alzira, obrigada a assistir, sentiu o coração se despedaçar. Cada golpe dado no corpo dele feria também sua alma. A fúria da coisa grande havia se revelado e não havia volta. Aquela noite caiu sobre a fazenda como um luto antecipado. O corpo de Joaquim ainda carregava as marcas das chicotadas do dia anterior, e cada movimento era uma tortura silenciosa. Mas não foi o açoite que o derrubou. O que pesava de verdade era o olhar de Alzira, quebrado pela dor de vê-lo sofrer por causa dela. Na senzala, o ar estava denso. Os demais escravos cochichavam. Sabiam que algo grave estava por vir. Quando a casa grande punia, raramente se contentava com uma única demonstração de poder. A crueldade precisava ser repetida, para deixar claro que ninguém podia sonhar em ultrapassar os limites impostos. Alzira, sentada ao lado de Joaquim, segurava-lhe as mãos como quem se agarra à última esperança. Eles não vão parar, disse, a voz embargada. Vão querer te destruir de vez. Ele respirou fundo, os olhos fixos no chão de terra. Talvez, mas, se for preciso, eu aceito. Ela ergueu o rosto, incrédula. Como pode falar assim? Como pode se entregar desse jeito? Joaquim levantou os olhos, e pela primeira vez, Alzira viu neles algo que misturava ternura e firmeza inabalável. Porque você me devolveu algo que eu não tinha motivo
Passei a vida sobrevivendo. Apenas isso. Mas agora, se for preciso morrer, não morro vazio. As lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto de Alzira. Tentou protestar, dizer que não queria ser a razão de seu sacrifício, mas as palavras não saíram. Dentro de si, ela sabia. Ele estava decidido. Na manhã seguinte, o pai de Alzira ordenou que Joaquim fosse levado novamente ao pátio. A acusação era clara. Ele havia ousado olhar para onde não devia. Ousado desejar o que não lhe pertencia. O castigo seria exemplar. Alzira tentou interceder. Caiu de joelhos diante do pai, implorando por favor. Ele não fez nada de errado. Se houve erro, foi meu. Mas as súplicas não abalaram o coração endurecido do homem. Cala a boca, menina. Você já trouxe vergonha suficiente a esta família. Do alto da varanda da casa grande, a mãe de Alzira assistia à cena com o mesmo desprezo frio de sempre. Para ela, aquilo não passava de consequência natural da fraqueza da filha. Quando Joaquim foi posto de joelhos, no centro do pátio, o feitor ergueu o chicote novamente. Mas, antes que o primeiro golpe caísse, Joaquim falou, a voz firme, desafiadora, castiguem a mim, se é o que desejam, mas deixem-na em paz. Ela não tem culpa. Um murmúrio correu entre os presentes. Nunca um escravo havia ousado se pronunciar daquela maneira. O feitor, tomado pela fúria, desceu o chicote com mais violência ainda. Mas a cada golpe, Joaquim mantinha o olhar erguido fixo em Alzira. Era como se dissesse, sem palavras, aguento por você. Alzira chorava desesperada, tentando se libertar dos braços que a seguravam para que não se aproximasse. Parem, por favor, parem, gritava, a voz cortando o ar. Mas o castigo não cessou. O som do couro contra a carne ecoava pelo pátio como um hino de crueldade. Quando finalmente o feitor recuou, ofegante, Joaquim já mal conseguia manter-se de pé. Seu corpo era um mapa de feridas abertas, o sangue escorrendo pelo dorso. Ainda assim, não caiu. Forçou-se a permanecer de joelhos, sustentado apenas pela vontade de não mostrar fraqueza diante dos olhos que o humilhavam. E, nesse instante, Alzira percebeu a grandeza de seu sacrifício. Ele não estava apenas suportando a dor física. Estava se colocando entre ela e o mundo que a queria destruída. Estava, com cada golpe recebido, dizendo ao universo inteiro que ela valia a pena. Naquela noite, quando o arrastaram de volta à senzala, Alzira cuidou dele com o desespero de quem tenta segurar a vida entre as mãos. Lavou-lhe as feridas com água limpa, improvisou curativos com pedaços de pano. E, enquanto fazia isso, chorava em silêncio. Joaquim, mesmo debilitado, encontrou forças para erguer a mão e tocar o rosto dela. Não chore, murmurou. Ainda estou aqui. Ela segurou os dedos dele contra sua pele, fechando os olhos. Não quero que esteja ainda. Quero que esteja sempre. Ele sorriu de leve, apesar da dor. Então lute. Lute para viver. Se eu tiver que cair, que seja para você se levantar. Aquelas palavras ficaram gravadas no coração de Alzira como fogo. Pela primeira vez, compreendeu que o amor deles não era apenas sentimento. Era resistência. Era guerra silenciosa contra tudo o que tentava apagá-los. E, no silêncio daquela madrugada, entre feridas abertas e lágrimas derramadas, nasceu a certeza. Joaquim estava disposto a dar a vida por ela. E, se fosse preciso, Alzira também aprenderia a sacrificar-se semanas seguintes. Foram de silêncio pesado na fazenda. Depois da punição, Joaquim mal conseguia trabalhar. Seu corpo carregava cicatrizes abertas. E cada movimento era uma batalha contra a dor. Ainda assim, não se permitia demonstrar fraqueza diante dos feitores. Cada passo, cada esforço, era um ato de resistência. Alzira não se afastava dele. Quando todos dormiam, ela se aproximava em segredo, cuidava das feridas, trazia-lhe água, frutas escondidas e, principalmente, sua presença, mais do que remédios. O que mantinha Joaquim de pé era o olhar dela, cheio de ternura e determinação. Mas a casa grande não esquece. A vergonha que sentiam pela aproximação entre os dois não se dissipou. Ao contrário, crescia como um veneno.
Para a família de Alzira, era inadmissível que a filha gorda e inútil, rejeitada por todos, ousasse encontrar no escravo aquilo que jamais encontrara entre os nobres: respeito e amor. Um plano começou a ser traçado. O pai de Alzira decidiu que a única forma de encerrar o escândalo era afastá-la de vez. Preparou sua transferência para outra cidade, sob o pretexto de colocá-la em um convento pelo menos lá. Servirá para alguma coisa menos, disse, com ironia cruel. Quando Alzira soube, o chão lhe desapareceu sob os pés. Ir para o convento significava perder Joaquim para sempre. Naquela noite, com o coração em desespero, correu até ele. Encontrou-o sentado à sombra da velha árvore, próxima ao riacho. O corpo cansado, mas os olhos ainda firmes. Eles querem me levar embora menos, disse, a voz trêmula. Querem me trancar em um convento, para pagar o que sentem como vergonha. Joaquim respirou fundo. A notícia não o surpreendia, mas ainda assim doía. Eu já sabia que fariam isso. Ela se ajoelhou diante dele, segurando suas mãos. Eu não posso te deixar, não depois de tudo. Os olhos de Joaquim brilharam sob a luz da lua. Ele sabia que resistir significava desafiar a morte. Mas também sabia que viver sem ela seria apenas mais uma forma de morrer. Então precisamos lutar. O plano era arriscado. Na madrugada seguinte, tentariam fugir. Poucos pertences, nenhuma certeza, apenas a esperança de encontrar, em algum lugar longe dali, a chance de viverem livres. Ainda que por pouco tempo. Naquela noite, Alzira não dormiu. O coração batia descompassado, dividido entre o medo e a esperança. Pela primeira vez, via uma saída, um futuro possível, mas o destino é implacável. Ao amanhecer, antes mesmo que conseguissem colocar o plano em prática, foram descobertos. Um dos feitores, desconfiado, os surpreendeu próximos ao portão da fazenda. Gritos ecoaram. E logo outros vieram, armados, furiosos. Joaquim se colocou à frente de Alzira, protegendo-a com o corpo. Corram se quiserem me pegar, gritou, desafiador. O feitor avançou com violência. Houve luta, gritos, correria. Joaquim, mesmo ferido e debilitado, lutava com a força de quem não teme mais nada. Cada golpe que recebia, revidava com o instinto de quem carrega uma causa maior que a própria vida. Alzira gritava, tentando se soltar dos braços que a prendiam, mas era inútil. Seus olhos assistiam impotentes ao sacrifício do homem que amava, até que um disparo cortou o ar. O som seco da pólvora ecoou por toda a fazenda. Joaquim cambaleou. Seus olhos, por um instante, buscaram os de Alzira. E, mesmo com o sangue escorrendo, sorriu. Um sorriso breve, mas cheio de certeza. Eu te disse, murmurou, vale a pena. E tombou, levando consigo toda a fúria do mundo, mas deixando em Alzira a chama de um amor impossível de apagar. O grito dela ecoou, atravessando o pátio como uma ferida aberta. Tentou correr até ele, mas foi arrastada de volta, trancada à força na casa grande. Naquela noite, sozinha, chorou até perder a voz. A dor era insuportável, mas junto dela havia algo mais. A certeza de que Joaquim não havia morrido em vão. Dias depois, Alzira foi levada ao convento. Mas dentro dela, carregava um segredo. Escondida entre as roupas, trazia a pequena escultura de madeira que Joaquim havia talhado. A ave de asas abertas. A cada noite, antes de dormir, ela segurava contra o peito, como quem guarda não apenas uma lembrança, mas um juramento. No convento, tornou-se conhecida por sua bondade e sua força silenciosa. Nunca se casou. Nunca permitiu que outro homem ocupasse o espaço que Joaquim havia deixado. Para as outras freiras, era apenas uma mulher resignada. Mas Alzira sabia. Era uma mulher marcada. Porque o amor deles, embora proibido e breve, havia mudado tudo. Joaquim dera a vida para que ela descobrisse seu próprio valor. E Alzira, em troca, dedicou seus dias a cuidar dos esquecidos, dos rejeitados, dos que, como ela, carregavam cicatrizes invisíveis. Anos depois, já idosa, quando perguntavam por que nunca escolhera outro caminho,
Alzira respondia apenas com um sorriso triste, acariciando a pequena ave de madeira, porque uma vez, algo me vaiu, e isso basta para toda uma vida. Assim, a história de dor e sacrifício transformou-se em memória, uma memória que, mesmo no silêncio dos muros de um convento, continuava viva. E nas noites mais silenciosas, quando o vento batia nas janelas, Alzira fechava os olhos e ainda podia ouvir a voz dele, firme e doce, dizendo: "Você não está sozinha", e nunca mais esteve. A história de Alzira e Joaquim não foi escrita em livros de nobreza, nem celebrada em salões iluminados. Foi escrita em lágrimas cicatorizadas, em silêncios carregados de dor. Ela, rejeitada pela família, por um corpo que não se encaixava nos padrões cruéis da época. Ele, condenado pela cor e pelas correntes de um destino injusto. Dois rejeitados que, ao se encontrarem, descobriram o que ninguém jamais lhes deu: dignidade, respeito, amor. O preço foi alto. Joaquim entregou a vida. Alzira entregou sua liberdade de escolher. Mas o que nasceu entre eles não pôde ser destruído, porque amor verdadeiro não se mede pelo tempo vivido, mas pela marca que deixa. E a marca deles atravessou o esquecimento. É a lembrança de que, até nas circunstâncias mais cruéis, pode nascer algo puro, capaz de desafiar todas as correntes. No fim, o que fica não é a dor, mas a memória. A memória de que ser visto, ser respeitado e ser amado é a maior redenção que a vida pode oferecer.